Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Curto e Crítico, tá? O mundo dá voltas, né? Muitas voltas. Já se diz o ditado: um dia da caça, um dia do caçador. Hoje vamos falar aqui sobre a aposentadoria do ministro Barroso, né? A gente sabe que ninguém quer se aposentar ali no STF. Se eles pudessem, eles ficariam ali até o seu último dia de suspiro aqui na Terra. Mas, como ele viu que o negócio começou a ficar difícil pro lado dele, resolveu pular fora do barco, tá? Mas isso não quer dizer que ele ainda não, que as coisas não possam piorar para ele ainda, tá? Não quer dizer que ele saiu agora do STF, vai sair dos holofotes dos Estados Unidos, nada disso. Até porque quando o STF cometeu aquelas barbáries, tá? Ele era o presidente do STF e deu aval a tudo, tá? E deu aval a tudo. Então, essa saída dele aí não significa muita coisa não, ainda pode piorar para ele, tá? Ele ainda pode ser sancionado, até porque só perdeu o visto e uma casa que ele tem lá, um apartamento avaliado em 20 milhões, 30 milhões, salvo engano, de reais, lá em Miami, que como ele não pode ir lá, não sei aí como é o trâmite, se ele quiser vender, se ele... como é que faria, mas o bem não foi bloqueado, ele só perdeu o visto, não pode entrar nos Estados Unidos, ele e a família. Mas, por enquanto, não foi bloqueado o apartamento dele, então não sei se ele aqui do Brasil poderia vender, assinar daqui, então, pra mim ele ainda tá no lucro, tá? Vai piorar se ele for sancionado, aí sim os bens dele lá vai ser bloqueado, e eu espero que isso aconteça, né? Porque, afinal de contas, ele era presidente do STF quando o ministro Moraes e os outros ali aliados cometeram verdadeiras insanidades contra a Constituição. Vamos falar hoje sobre essa aposentadoria. É uma matéria que saiu aqui no Globo, de Malu Gaspar, tá? Fala o seguinte: aposentadoria. Barroso se sentia o ministro do STF mais atingido por sanções. Como assim? Só perdeu o visto. Ele ficou preocupado por causa da casa lá de quase 30 milhões, apartamento que ele tem em Miami. Mas por enquanto não mexeram lá ainda no apartamento, que ele não foi sancionado, tá? Só perdeu o visto. Eu acredito até que ele tem como vender. Não sei se as leis lá é obrigatório ele ir lá para assinar alguma coisa assim, no caso de venda, ou se ele pode fazer via procuração. Mas pelo que eu tô vendo aqui, ele ainda tá no lucro, tá? Moraes ainda tá numa situação pior aí, que perdeu o visto, não pode ter conta, não pode ter mais nada. E torcemos para que ele ainda seja sancionado, mesmo ele fora do STF, tá? Afinal de contas, foi ele o ilustre, excelentíssimo das frases: perdeu o Mané, vencemos o bolsonarismo, como se fosse uma coisa ruim para o planeta, a pessoa ser de direita, etc. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que anunciou na última quinta-feira a antecipação da sua aposentadoria na corte, como eu falei, eles querem ficar ali até o último dia de suspiro aqui na Terra, porque estão num bem bom, estão na mordomia, muito luxo. Se vocês verem o cardápio que é comprado para o STF, é uma coisa de louco. Eles já ganham suficientemente bem para eles mesmos bancarem a comida dele lá, o almoço, sei lá, o café, mas não. É um banquete de rainha. Se você procurar aí, você vê os gastos milionários por ano com alimentação, carnes de primeira, peixes de primeira, enfim. Confidenciou a vários interlocutores nos últimos meses que se sentiam magistrado mais atingido diretamente pelas sanções do governo Donald Trump. Você não viu ainda nada, Barroso, ainda falta o Magnitsky, tá? Para sua conta e para o seu currículo. Barroso teve seu visto dos Estados Unidos suspenso em julho, ao lado de outros ministros do STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Embora tenha dito em entrevista logo após o anúncio que as sanções da Casa Branca não aceleraram sua decisão de sair da corte, Barroso fez referências a sacrifícios sofridos por familiares no discurso da despedida, ou seja, porque os filhos dele também perderam o visto, não podem entrar, trabalhavam lá, já moravam lá há muito tempo. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo para os nossos familiares e as pessoas queridas que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação, declarou o magistrado com a voz embargada.
De todos os ministros, Barroso é o que tinha uma maior relação mais próxima com os Estados Unidos. Além de viajar frequentemente aos Estados Unidos, antes da ofensiva de Trump para dar aulas em universidades, sua família mantém um apartamento avaliado em 4,1 milhões de dólares, ou seja, 22 milhões de reais, lá em Miami, é o que falei, né? A propriedade está em nome de uma offshore ligada a um de seus filhos, Bernardo Van Bruce Barroso, que também teve o visto cancelado e precisou deixar o cargo que ocupava no escritório da BTG Pactual na cidade americana e ser remanejado para o Brasil. Está no lucro, não perdeu o emprego, né? Além disso, o ministro também mantinha atividades acadêmicas constantes em universidades dos Estados Unidos como Harvard, onde era senior fellow na escola de governo John F. Kennedy. Ele também cursou os seus mestrados e pós-doutorado lá nos Estados Unidos. O filho teve que abandonar casa e emprego em Miami. Barroso não pôde mais dar aulas em Harvard. Toda a vida deles era americana, disse um interlocutor de Barroso, que para que as sanções americanas pesaram na antecipação da aposentadoria. O ministro, porém, buscou desvincular sua decisão de antecipar a aposentadoria das sanções americanas. Com certeza ele não se aposentou por causa das sanções, não. Ele se aposentou porque ainda tinha lá mais uns 5, 6 anos de STF, ele não queria mais aquela vida ali de luxo, aquelas mordomias, as barganhas ali dos escritórios que eles têm com grandes empresas que têm processos lá no STF, não queria mais ter voos particulares aí via FAB pago pelo Brasil, ele não queria mais nada disso, né? Ele abriu mão, ele virou um santo, abriu mão de todo o luxo para viver na vida mais simples. Essa última sessão plenária de que participou, decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Há cerca de 2 anos, comuniquei ao presidente da República essa intenção, ele falou, né, abre aspas. Após o anúncio, Barroso foi questionado pela imprensa se as retaliações da Casa Branca pesavam na sua decisão de antecipar a aposentadoria. Abre aspas. Nem sim e não, porque acho que não faz nenhuma diferença eu estar aqui no STF ou não, diz o ministro. Faz sim. Na verdade não faz. Você lá e eu saindo vai ser a mesma coisa, provavelmente ainda vai ser sancionado, tá? Na conversa com o jornalista, reiterou o relato da conversa que teria ocorrido em Lula em 2023 e fez uma cena ao ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, sua mulher, a advogada Viviane Bassi de Moraes, também sancionada pela Magnitsky. Abre aspas. Eu espero que isso, as sanções a ministros, se resolva, porque acho que nós simplesmente cumprimos e bem o nosso dever julgando Bolsonaro. E não me é indiferente o tipo de sanção que recaiu sobre o ministro Alexandre e a esposa dele. Pelo contrário, foi um movimento errado, baseado em uma narrativa falsa que a gente tem que continuar a desfazer e prosseguir. Eles continuam que é uma narrativa, né? Uma narrativa aí. Por a sorte deles, eu não sei se é a sorte, é porque a mídia tradicional, a mídia suja, como esses canais abertos aí, estão do lado deles e aí defendem eles. E aí a maioria da grande população terminando acreditando na narrativa deles, que eles não fizeram nada demais, que não rasgaram a Constituição, tirar sites do ar de pessoas, tirar redes sociais de pessoas, prender pessoas só por causa de sua opinião política ou por divergência ou porque qualquer comentário contra um agente público. Isso não é nada demais, tá? Isso aí a gente tá vivendo uma plena democracia, onde você falar mal do trabalho de algum agente público, um servidor público, você vai preso porque ele lá, ou aquele servidor público que tem poder, se acha no direito que ninguém pode falar mal dele. Então, senhor ministro Barroso, pelo amor de Deus, tá? Você deve estar falando aí para os eleitores de Lula, né? Provavelmente os eleitores de esquerda que não tem um mínimo de discernimento para diferenciar as coisas e ter o raciocínio lógico de enxergar o que está acontecendo. Ou tem e faz de conta que não sabe de nada. Não vou ler mais o resto aqui não, que é tudo da mesma coisa aqui, ainda continua a choradeira de ministro de Moraes, mas eu encerro aqui esse canal, esse vídeo dizendo o seguinte: não esqueça de compartilhar, comentar, curta, se inscreva no canal que é muito importante
E nos vemos no próximo vídeo aí. Quem sabe, com mais notícias boas aí. Outra entrevista do ministro Moraes aí chorando, dizendo que foi sancionado pela lei Magnitsky, tá certo? E aí, realmente, dessa vez ele vai perder o apartamento. Perdeu, mané. Perdeu o apartamento. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.